Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Este vídeo, ele é extra. Eu resolvi partilhar um resumo geral de João. Foi o primeiro livro que a gente começou a ler nessa leitura anual da Bíblia, e desse ano agora de 2026, né? E eu queria compartilhar com vocês um resumo do livro inteiro. Dei assim mais ou menos um apanhado do devocional que eu fui fazendo e dos subtítulos que foi tendo em cada capítulo e das menções em outros livros. Então, eu vou trazer um pouquinho disso aqui para vocês. Então, o resumo de João, do Evangelho de João. João apresenta Jesus neste livro como o Filho de Deus. Nós lemos a genealogia celeste do Senhor. Em João, capítulo 1, versículos do 1 ao 3, diz que no princípio era aquele que é a palavra, ou o verbo, e ainda em grego, o logos. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ele diz que a palavra tornou-se carne. E mostra a história de João Batista, negando ser o Cristo e respondendo com as palavras de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Uma voz que clama no deserto, prepara o caminho para o Senhor. Fala no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Isso está mencionado em João, capítulo 1, versículo 23. Ali, João Batista batiza Jesus e diz em João, capítulo 1, versículo 29, venham, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mencionando a Jesus. A partir do versículo 35, ainda no capítulo 1, Jesus chama seus primeiros discípulos, que também pode ser vista essa mesma menção em Mateus, capítulo 4, dos versículos 18 ao 22, em Marcos, capítulo 1, versículos do 16 ao 20, e em Lucas, capítulo 5, dos versículos 1 ao 11. Já no capítulo 2, Jesus transforma a água em vinho no casamento em Caná da Galileia, onde seus discípulos testemunham o seu primeiro milagre. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe e os seus irmãos e os seus discípulos e purifica o templo. No versículo 17, diz a seus discípulos para lembrar-se que o que está escrito, o zelo pela sua casa me consumirá, que é tirado e mencionado lá em Salmos, capítulo 69, versículo 9. Pois o zelo pela sua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. No capítulo 3, nós lemos o encontro de Jesus com Nicodemos e o testemunho de João Batista acerca de Jesus. No capítulo 4, Jesus se encontra com uma samaritana no poço de Jacó e pede água para beber, lhe oferecendo a ela, então, a água viva e ficando lá alguns dias mais, pregando a palavra a todos aqueles que queriam lhe ouvir. No capítulo 5, Jesus cura no tanque de Betesda, em um sábado, dizendo para o paralítico, que lá estava há 38 anos, que se levantasse, pegasse a sua maca e andasse. No capítulo 6, Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Também isso pode ser visto em Mateus, capítulo 14, dos versículos 13 ao 21, e em Marcos, capítulo 30, não, em Marcos também, e em Lucas, eu não escrevi o capítulo, perdão, e em Lucas, capítulo 9, versículos do 10 ao 17. Neste mesmo capítulo, Jesus anda sobre as águas, também é visto em Mateus, capítulo 14, versículo 22, e em Marcos, capítulo 6,
versículos 45 ao 56. Só um parênteses aqui nessa parte onde Jesus anda sobre as águas, apenas em João, o discípulo amado, não menciona que Pedro também andou sobre as águas para encontrá-lo, mas nós conseguimos ver isso nos outros livros de Mateus e de Marcos. Nos versículos 25 ao 59, Jesus se declara o pão da vida. Jesus disse a eles que só estavam seguindo a ele por conta dos pães que comeram, não por conta dos milagres que foram realizados. Então perguntam nos versículos 30 e 31, que sinal milagroso Jesus mostraria para que pudesse ver e crer nele. Chegaram e perguntaram se ele faria como Moisés e enviaram maná. Isso está mencionado lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 4, que diz: Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. O pão sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Também em Neemias, capítulo 9, versículo 15. Na fome deste-lhes pão do céu. E na sede tiraste para eles água da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra, e sob juramento, trilhas prometido dar-lhes. E em Salmos, capítulo 78, versículos 24 e 25. Fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhes o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Dito isso, Jesus explicou que não foi Moisés quem deu o pão do céu, mas sim o Pai. E eles pedem deste pão, mas Jesus diz que a carne dele é o pão a qual se referia. Sendo assim, muitos discípulos abandonaram a Jesus. Então Jesus pergunta aos seus discípulos, aos mais íntimos, aquele qual ele escolheu, se eles também queriam ir junto a eles. Mas Pedro, prontamente, ele responde nos versículos 68 e 69. Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. No capítulo 7, Jesus vai à festa das cabanas e ensina no templo, enquanto alguns judeus ainda não criam. Isso está nos versículos 45 ao 53. Outros que o ouviam diziam que ele é o Cristo. Isso se encontra no versículo 41. No capítulo 8, Jesus validou o seu testemunho, mencionando no versículo 17 que na lei deles está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. E se encontra em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. E no capítulo 19, versículo 15, diz: uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Jesus explica aos que o ouvem pregar que quem ele liberta, ou seja, os escravos do pecado, serão livres verdadeiramente. E finaliza o capítulo fazendo declarações acerca de si mesmo. No capítulo 9, ele cura um cego de nascença. E os fariseus investigam a cura. Com isso, Jesus fala que a cegueira deles é espiritual e por isso a culpa deles permanece. No capítulo 10, Jesus usa a comparação do pastor e a sede do rebanho para explicar que ele é o bom pastor, que conhece as suas ovelhas e que ninguém tira dele
o que lhes foi dado por Deus. E mesmo assim, alguns judeus ainda continuam incrédulos. No capítulo 11, ocorre a morte de Lázaro. Ele conforta as irmãs de Lázaro, chora junto com elas e ressuscita Lázaro. E então é feita uma conspiração no Sinédrio para matar Jesus. No capítulo 12, Jesus é ungido em Betânia por Maria, irmã de Lázaro. Passagem também mencionada em Mateus, capítulo 26, versículos do 6 ao 13, e em Marcos, capítulo 14, versículos do 3 ao 9. E ao entrar em Jerusalém, é recebido pelo povo montando em um jumentinho. Passagem mencionada também em Mateus, capítulo 21, dos versículos do 1 ao 11, em Marcos, capítulo 11, versículos do 1 ao 11, e em Lucas, capítulo 19, versículos do 28 ao 40. E a entrada triunfal de Jesus já estava escrita em Salmos no livro do profeta de Zacarias. Em Salmos 118, versículos 25 e 26, diz: Salva-nos, Senhor. Nós imploramos, faz-nos prosperar, Senhor. Nós suplicamos, bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. E em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Alegrem-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Jesus então prediz a sua morte nos versículos 20 ao 36. E mesmo assim os judeus continuam incrédulos. Mas Jesus explicou que isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Isaías disse no versículo 38. Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Mencionado em Isaías 53:1, que diz: quem creu em nossa mensagem e quem foi revelado o braço do Senhor? E Isaías capítulo 6, versículo 10. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. No capítulo 13, Jesus lava os pés dos seus discípulos e prediz que será traído. Isso também é mencionado em Mateus, capítulo 26, dos versículos 17 ao 30, em Marcos, capítulo 14, versículos do 12 ao 26, e em Lucas, capítulo 22, versículos do 7 ao 23. Jesus fala no versículo 18 que aquele que partilhava do seu pão voltou-se contra ele, conforme descrito em Salmos, que assim seria em Salmos 41, versículo 9. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. E também prediz que Pedro o negaria. No capítulo 14, Jesus diz no versículo 6 que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele, indicando que ele é o único intermediário entre nós e Deus, fortalecendo então os seus discípulos e prometendo o Espírito Santo, o Espírito Consolador, depois que ele voltar ao Pai. No capítulo 15, ele fala da videira e os ramos, citando que é o Pai, que é o Pai quem corta, pois se não dá fruto, a poda, no capítulo 15, ele fala da videira e dos ramos, citando que é o Pai, que o Pai corta quem não dá fruto e poda quem frutifica, pois um ramo limpo, se mantendo na videira, sempre dará fruto. No versículo 20, Jesus lembra seus discípulos o que já havia dito em João 13,16, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor,
para dizer a eles que o mundo os odiaria por causa dele. No versículo 25, Jesus diz: mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Isso está mencionado em Salmos, capítulo 35, versículo 19. Não deixeis que os meus inimigos traiçoeiros se divirtam à minha custa. Não permitas que aqueles que sem razão me odeiam troquem olhares de desprezo. E em Salmos, capítulo 69, versículo 4. Os que sem razão me odeiam são mais do que os fios do cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo. Muitos os que procuram destruir-me. Sou forçado a devolver o que não roubei. No capítulo 16, Jesus fala da obra do Espírito Santo e da tristeza dos discípulos que se transformaria em alegria. No capítulo 17, Jesus ora por si, ora pelos seus discípulos e por todos os crentes. No capítulo 18, Jesus é preso, é levado a Anás, Pedro nega Jesus, isso também fica mencionado no livro de Mateus, capítulo 26, versículos do 69 ao 75. Em Marcos, capítulo 14, dos versículos 66 ao 72. E em Lucas, capítulo 22, dos versículos 54 ao 62. Diz que o sumo sacerdote o interroga Jesus e que ele, então, é levado diante de Pilatos. Capítulo 19 fala que Jesus é condenado à crucificação. A crucificação é descrita conforme previsto nas Escrituras, também mencionado em Mateus, capítulo 27, versículos do 32 ao 44, em Marcos, capítulo 15, do 21 ao 32, e em Lucas, capítulo 23, dos versículos 26 ao 43. E em Salmos, capítulo 22, versículo 18, diz de que as pessoas dividiriam as roupas entre si e lançariam sorte pelas suas vestes. O mesmo dito no versículo 24. Ainda neste capítulo, fala da morte de Jesus, que também é mencionada em Mateus, capítulo 27, versículos do 45 ao 56, em Marcos, capítulo 15, versículos 33 ao 41, e Lucas, capítulo 23, os versículos 44 ao 49. Já em Êxodo, capítulo 12, versículo 46, diz: vocês comeram numa só casa. Não levem nenhum pedaço da carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Em Números capítulo 9, versículo 12, diz: não deixaram sobrar nada até o amanhecer, e não quebraram nenhum osso do cordeiro. Quando a celebrarem, obedeçam a todas as leis da Páscoa. E em Salmos, capítulo 34, versículo 20, diz: protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Isso para dizer, porque as pernas de Jesus não foi quebrada na cruz, como feito aos outros dois que estavam lá crucificados com ele. Então, e em Zacarias, capítulo 12, versículo 10, diz que eu derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito, ou o Espírito. Explicando o versículo 37, quando diz: olharam para aquele que transpassaram. E encerra o capítulo, então, falando como foi feito o sepultamento de Jesus. Capítulo 20 fala de sua ressurreição, como Jesus aparece a Maria Madalena, aos discípulos e a Tomé, que no versículo 29 diz: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. No capítulo 21, então, encerrando o livro de João, mostra que Jesus novamente, realizando uma pesca
milagrosa com Pedro e os discípulos. E em seguida, ele restaurando Pedro com 3 sims. Ele teve 3 nãos antes. Então, esse foi só um resumo sucinto, bem de leve, do livro de João, para que a gente possa começar um novo livro, que é o livro de Atos dos Apóstolos. E esse foi só um resumo, tá, gente? Não foi um comentário, com alguns pequenos comentários, mas não foi um comentário em geral do capítulo do livro de João. Foi só um apanhado dos subtítulos, das menções em outros livros e um pouquinho daquilo que eu fui escrevendo diariamente no meu devocional. Espero que vocês tenham gostado e vamos comigo para ler Atos dos Apóstolos. Até já!